noite, povo de Deus, que paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto cujo título é Como Agradar a Deus. É um texto baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Está escrito: buscarás o teu Deus e o acharás quando buscares de todo o coração e de toda a alma. Esse versículo nos diz claramente que para achar Deus e conhecê-lo plenamente é necessário buscá-lo com devoção sincera e irrestrita. Conhecer a Deus e experimentar o seu poder, sua bênção e a sua justiça não acontecerá sem um esforço. Acontecerá somente se o buscarmos de todo o nosso coração. Deus nada nos pede em troca. Não, Ele não pede nada em troca. Ele quer apenas que nós vivamos uma vida santa. Nós precisamos ser receptivos aos dons do Espírito Santo, ensinando a sã doutrina, guardando a fé, vigiando nossa vida espiritual, demonstrando uma lealdade total a Deus e a sua palavra, inspirada, andando na justiça e no temor de Deus. Devemos lembrar que a ressurreição de Cristo é a viga mestre da cristandade, responsável pela unidade dos irmãos e pela comunhão no Espírito Santo, pela qual devemos ser testemunhas de Deus nessa terra. Esse acontecimento, irmãos, se espalhou e convenceu por todos os séculos uma parcela da população mundial. E hoje nós somos responsáveis por esse testemunho e de levar pessoas em nosso meio também a crer em Cristo como Senhor, único Salvador de suas vidas. Nós somos testemunhas de Cristo. E o nosso testemunho vai muito além de nos afastarmos daqueles cuja mensagem não é a piedade e a santidade. Não. Nosso testemunho vai além disso. Vai além de se afastar de quem apresenta um evangelho diferente daquele apresentado por Cristo Jesus. Verdadeiramente, nós devemos olhar a Bíblia e nela encontrar respostas para as nossas dificuldades e em como agradar a Deus. Ela traz todas as respostas. E através delas nós podemos ser ensinados a saber como agradar nosso Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos viver em comunhão. Isso quer dizer, irmãos, que devemos viver em torno do nome de Cristo Jesus, assumindo uma nova postura de vida, gozando do companheirismo mútuo do Espírito Santo que está em nosso meio.
A Bíblia nos ensina que a unidade e a comunhão deve ser a marca da igreja. Então a unidade, ser única, um corpo cuja cabeça é Cristo, deve ser nossa marca, a marca da igreja. Discórdia, pelejas, disputas e competições são fatores que levam à divisão do corpo de Cristo. Isso faz com que o Espírito Santo venha a ser entristecido. Então, verdadeiramente, nós precisamos de comunhão, de unidade. A Bíblia também nos ensina que a nossa generosidade deve ser sincera. Ninguém é obrigado a dar nada a ninguém. Isso é uma verdade. Mas quando fizer, deve ser sincero. Não fazendo como Ananias e Safira, que procuraram transparecer aos outros serem honrados por algo que não praticavam. Ou a Caim, cuja oferta foi recusada por Deus. Tantas pessoas que nós vemos aí que querem fazer o bem para as pessoas, mas não com o propósito de agradar a Deus, com o propósito de ser visto e ser glorificados e enaltecidos pela comunidade, pela sociedade. Isso não tem valor para Cristo, isso não tem valor para Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que devemos nos afastar de toda discriminação e de todo preconceito. Esses dois males, irmãos, não pode ter lugar no meio dos discípulos de Jesus. Não, não pode. Essa praga, porque isso é uma praga, tem que ser eliminada no nosso meio. Pois isso entristece ao Espírito Santo, entristece a Cristo Jesus, entristece ao próprio Deus. E além disso, se torna uma barreira que impede o Senhor de operar em nossas vidas. Isso divide o povo de Deus. E o diabo se aproveita dessa ocasião para suscitar discórdia entre os que professam a fé em Cristo Jesus. Mas a Bíblia, irmãos, ela também nos ensina que nós devemos servir a Deus como um servo verdadeiro, como um mensageiro de Cristo Jesus. O próprio Cristo aplicou esse termo a si mesmo. Todos nós fomos convocados por Deus para servir. E isso o fazemos quando nós dedicamos a oração. O homem que não ora não agrada a Deus. O homem que não ora também não pertence ao ministério da palavra. O homem que não ora, além de não agradar a Deus, não tem nada a ver com o cristianismo, ele não tem nada a ver com Cristo Jesus. Mas a Bíblia, irmãos, ela também nos ensina que nós precisamos ser purificados. Nós precisamos de purificação. Paulo, ele declara lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 3, que a raça humana está perdida, está condenada. E a evangelização é uma questão de vida ou morte.
É plano de Deus salvar todos os homens, independente da sua raça, da sua cor, da sua nacionalidade, da sua posição social ou financeira. Deus procura os fiéis. Ele procura os fiéis. O exemplo disso, irmãos, é a casa de Cornélio. Sim. Se você vai ver na casa de Cornélio, esse episódio mostra que muitas vezes julgamos errado e somos levados por barreiras culturais, barreiras muito fortes, ou mesmo por barreiras emocionais. Nós precisamos ser puros, porque Deus é puro. Mas a Bíblia nos ensina algo muito interessante, que nós precisamos saber esperar. Mas o homem, infelizmente, ele é imediatista. Nós queremos que as coisas aconteçam hoje, agora. Porém, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E muito menos os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. Sabe, irmãos? Nós devemos orar e entregar nas mãos de Deus as nossas preces e os nossos pedidos. Se nós fizermos isso, se nós estivermos em conformidade com a sua palavra, ele com toda certeza nos dará vitória. Mas infelizmente, irmãos, o que eu tenho visto nesses últimos 30 anos é que a pessoa ora, entrega o seu problema a Deus, mas aí a pouquinho ele já está tomando de volta porque quer resolver sozinho, quer resolver no agora, no já. E na maioria das vezes acaba quebrando a cara por não saber esperar. Mas a Bíblia nos ensina também que devemos lembrar que somos um povo e não uma seita. Nós somos um povo chamado por Deus. Pois Deus visitou os gentios. Nós éramos gentios. Deus tinha um povo separado, que era o povo judeu. Mas ele visitou os gentios, para desse povo tomar um povo para o seu nome. Não sou eu que estou falando isso aí, não. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 14. O povo de Deus é um povo fiel. É um povo que vai estar pronto para encontrar Jesus quando ele vier em um tempo de grande tribulação nos últimos dias. Essas são as pessoas as quais o inimigo está intensamente irado e deseja destruir. O inimigo não está com o pessoal do mundo, não. Ele não está preocupado com eles, não. Eles já são dele. Ele está preocupado com quem não é dele. Aqueles que têm Cristo Jesus no coração, que segue a vontade de Deus, e por isso ele deseja destruir esse povo. Está escrito, irmãos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, pois que antes erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia. Palavras descritas lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas, irmãos, se por outro lado nós tolerarmos o pecado em nosso meio, encontraremos em nosso caminho aflição, destruição e morte. Deus permitirá que sejamos subjugados pelo mundo maligno à nossa volta. A desobediência, irmãos, poderá ser trágica, pois poderá resultar em perda irreversível. Sabe, irmãos? Por causa da incredulidade e recuso de fazer a vontade de Deus, podemos atrasar o plano de Deus para a nossa vida e até mesmo suprimir totalmente esse plano. Portanto, é necessário obedecermos a Deus com o coração que o ame e o honre fielmente. Não basta ler as Escrituras, orar, frequentar a igreja, participar da Santa Ceia, sem uma devoção realmente sincera a Deus. Porque isso tudo vai ser legalismo se nós não tivermos realmente uma vontade sincera, uma devoção sincera para com o nosso Deus. Tais coisas, irmãos, só terá validade quando são frutos de uma comunhão com Cristo Jesus, mediante a fé sincera nele e com amor por ele, por aquilo que ele é e pelo que ele tem feito por nós. Nós temos de amar a Cristo Jesus pelo que ele é, não pelas bênçãos que nós recebemos. Deus nos prometeu que salvará todo aquele que invocar seu nome e se separar dessa geração perversa, derramando sobre nós o Espírito Santo. Portanto, irmãos, pode confiar, Deus é fiel e Ele vai cumprir com a sua palavra. Amém.